Cinco inimigos secretos que estão destruindo, estão sabotando a sua vida e como que você pode fazer para vencer esses inimigos. Pessoal, é o seguinte, eu queria comentar sobre esses inimigos aqui nesse conteúdo com vocês, baseado em muitas coisas que aconteceram na minha vida. A gente pode estudar sobre um monte de coisa, né? Eu tenho um monte de curso aqui na área de desenvolvimento pessoal, sobre produtividade, né? Sobre, enfim, um monte de coisa que vocês podem imaginar. Livros e mais livros, e revistas sobre performance, sobre um monte de coisa. E eu estudo sobre desenvolvimento pessoal já tem mais de 20 anos. Eu comecei estudando Jim Rohn lá atrás, lá nos meados de anos 2000. Vocês terem noção, mais de 20 anos isso, hein? E já vi muita coisa legal, muita coisa ruim. Eu acho que a maior parte das coisas que existe nessa área de desenvolvimento pessoal é balela. As pessoas confundem muita coisa. Sabe essa coisa? Não, você consegue. É só você mentalizar que as coisas vão acontecer, né? Isso daí é pura bobagem, não vai acontecer. É óbvio que a gente tem que ter pensamento positivo, é óbvio que a gente tem que pensar em coisas boas. É melhor a gente pensar, né, que a gente vai conseguir, que a gente consegue, tal, do que a gente não consegue. É óbvio, isso aí é óbvio. Mas tem algumas coisas que são realmente basilares, coisas que eu aprendi e que mudaram completamente assim, o rumo da minha vida. Mudaram, enfim, as questões financeiras, a forma que eu me enxergo, né, no mundo. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu jamais teria condição de fazer um vídeo como eu estou fazendo aqui para vocês. Eu lembro que os primeiros 10, 15, 20, 50 vídeos que eu fiz, eu tinha que, sei lá, demorava acho que umas 2 horas para fazer um vídeo de 5 minutos, porque eu ficava cortando toda hora, errava alguma palavrinha, que eu queria que saísse tudo muito perfeito para as pessoas acharem, né, que eu sabia realmente do que eu estava falando. E realmente eu sabia, eu estudava bastante para falar, mas eu queria passar uma grande impressão, né, como se eu fosse, né, uma coisa assim de outro mundo. Né? E, enfim, eu me enxergava de uma forma inferior, né? Eu achava que eu não tinha capacidade, eu tinha aquela síndrome do impostor e tal. E, enfim, estudando muita coisa, eu melhorei bastante, comecei a estudar sobre comunicação oratória, comecei a estudar sobre estoicismo, sobre um monte de coisa, li sobre muitas coisas. Enfim, a minha trajetória começou a melhorar, enfim, comecei a fazer coisas que realmente começaram a fazer sentido para minha vida, começaram a dar resultado. É sobre isso que eu queria passar para vocês. Esse vídeo é bem geralzão, eu não vou falar a respeito aqui de negócios, como que você vai ganhar dinheiro, não é nada disso. Independente do negócio que você tenha, se você tem negócio digital, se você tem um negócio tradicional, isso não é só para negócio. Você vai melhorar, isso que você vai aprender aqui, vai melhorar seus relacionamentos. Eu acredito que a tua vida vai melhorar de uma forma substancial, de forma geral, porque são coisas basilares. Isso aqui vai funcionar hoje para você, vai funcionar daqui 5 anos, vai funcionar daqui 50 anos, já funcionou antes, né, e vai funcionar sempre. Uma coisa que eu queria pedir para você, se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar teu like. A maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos, acho que mais de 70% não são inscritos no canal. Então faz um favor de você se inscrever, isso vai ajudar bastante o algoritmo a entregar mais desses conteúdos para outras pessoas, tá? Você não gasta nada para fazer isso, me ajuda bastante, eu vou ficar super feliz com você, é uma coisa de ganha-ganha, tá? Então a primeira coisa, qual é esse primeiro inimigo, né, que sabota a nossa vida, que destrói a nossa vida, a gente às vezes acaba não percebendo. A primeira coisa, até anotei aqui, fiz algumas anotações para não me perder, a primeira coisa é a procrastinação. Por que eu coloquei a procrastinação em primeiro? Tem várias coisas. É óbvio que existem mais de 5 inimigos, deve ter um monte de inimigos, né, que destrói a nossa vida, mas esses 5 aqui vocês vão ver que são casca grossa. Mas o primeiro eu coloquei procrastinação. Por quê? Porque isso era uma coisa que me pegava muito, né? Eu era um procrastinador profissional. Eu continuo sendo. Eu preciso ser honesto aqui para vocês. Se eu deixar a coisa empilha, eu acho que eu tô sempre, enfim, eu caio naquela questão da síndrome do perfeccionista. Eu acho que preciso de mais informações, e aí eu acabo não fazendo as coisas que eu preciso fazer. Então, se eu não tomar cuidado, né, eu acabo caindo na procrastinação. Deixo para as coisas para depois, começo a fazer algumas outras coisas que não têm tanta importância e mudou isso muito na minha vida, né? Algum tempo eu deixei de procrastinar de forma profissional, comecei a procrastinar mais de forma amadora, vamos dizer assim,
apesar que, como eu falei, eu ainda continuo lutando contra isso. E as coisas mudaram muito, absurdamente para mim, né? Quando eu resolvi, enfim, falar que se eu vou fazer alguma coisa, então eu vou fazer. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito, acho que foi entrar para fazer musculação. Eu acho que ir à academia me ajudou muito, porque você aprende a ter disciplina, aprende a fazer coisas que você não gosta, aprende a entender que os resultados demoram, mas você precisa estar sempre ali, todos os dias fazendo as coisas, né? E eu sempre coloco, se você acompanha, né, ali meus stories no Instagram, inclusive se você não me segue, vai estar na descrição do vídeo para você me seguir lá, vai ter outras redes sociais minhas ali também, né? Eu sempre coloco que a disciplina, né, ela é maior que ela tem que ser maior que a nossa motivação. Todos os stories que eu coloco quando eu estou lá na academia. Porque a gente não precisa ficar motivado. Isso daí é uma das coisas que a gente acaba procrastinando por causa disso. A gente espera motivação. A hora que eu ficar motivado, né, eu vou limpar a casa. A hora que eu ficar motivado, eu vou ligar para aquele cliente chato, né, que ninguém gosta de conversar. A hora que eu estiver motivado, eu vou criar conteúdo, vou gravar um vídeo para minha audiência. Olha só. A hora que eu estiver motivado, eu vou à academia, eu vou começar uma dieta, né? Isso daí é o caminho certo para procrastinação. Você não vai conseguir ter resultado se você só ficar dependendo da motivação, porque você precisa de disciplina. E o problema da procrastinação, acho que o maior problema a gente fica cada vez mais frustrado quando a gente não faz as coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer. Você sabe, né? Eu duvido que você não sabe o que você precisa fazer. Sabe, você precisa às vezes conversar, ter aquela conversa difícil com aquela pessoa, você sabe que você sabe que você precisa dar continuidade àquele projeto, você não dá, você sabe que você precisa continuar lendo aquele livro que está empoeirado, né? Você falou que você ia terminar, né, no semestre passado, você nem abriu o livro, né? Você sabe disso, você sabe do que eu estou falando, você sabe que você tem que cuidar melhor da tua saúde, ou será que você não sabe? Você sabe que você tem que ler mais para você se tornar uma pessoa mais sábia, mais inteligente, com mais sabedoria e tal. Você sabe um monte de coisa, né? Por que a gente não faz isso? Né? E quando a gente vai empilhando isso, quando a gente vai deixando para depois as coisas, a gente fica cada vez mais frustrado. A gente acaba entrando numa... Eu acho que tipo uma espiral descendente, onde vai... fica cada vez mais difícil, entende? Né? Quanto mais a gente deixa de fazer as coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer, mais a gente vai deixando, não sei se vocês estão entendendo, mais a gente vai postergando. Então a gente precisa quebrar isso, entender, falar, pá, beleza, se eu me comprometer a fazer isso, eu vou fazer, pronto, acabou. Não interessa. Não... Vocês acham, vou voltar à questão da academia, vocês acham que eu acordo todo dia de manhã extremamente motivado e feliz para ir à academia? Não. Né? Na maior parte das vezes, não é 99% das vezes, não. Né? Mas eu chego lá na academia, eu dou o meu máximo, eu faço o máximo que eu posso, na maior da intensidade, para ter o melhor resultado. E sabe uma coisa que eu aprendi? O mais difícil é sair de casa e ir à academia. Porque a hora que você chega lá, você faz o que você tem que fazer. Então, presta atenção nisso, né? Uma dica que eu preciso dar para você na questão da procrastinação. A parte mais difícil é dar o primeiro passo, né? A parte mais difícil não é você ler o livro, é pegar o livro para ler, né? Você está entendendo? Né? Não é difícil você, sei lá, pegar um café, né? Tô aqui com uma xícara de café aqui, né? Como sempre, não é difícil você estar lá lendo o livro, tomar um cafezinho, tá gostoso e tal, isso não é difícil. Né? O difícil é você deixar de assistir aquela série lá da Netflix, por exemplo, que é interessante, pegar o livro, sentar a bunda no sofá e começar a ler. Isso é o mais difícil. Mas uma vez que você está lá, você acaba fazendo. O mais difícil não é você fazer uma caminhada, né, ao redor do seu bairro. Tá? O mais difícil é você colocar o tênis, sei lá, pegar o tênis, amarrar e tal. Isso é o mais difícil. O mais difícil é o começo. Tá? Então, se você procrastina, presta atenção nisso. Eu sei que muitas das pessoas que estão assistindo esse conteúdo aqui são procrastinadores. Eu sei porque conheço a minha audiência, já converso com algumas pessoas, eu sei como é que funciona a natureza humana. A gente procrastina mesmo. Então, só faz, se joga, né? Vai fazendo. Né? Conforme, se você se propor fazer alguma coisa, só começa. Se é muito difícil, se o objetivo é muito grande, quebra em pequenos pedaços. É o que eu falei. Ah, mas eu tenho que ir na academia, eu tenho que perder não sei quantos quilos. Não, você não tem que perder não sei quantos quilos. O teu trabalho é só ir à academia. É só calçar o tênis. É só ler o livro. Né? É só assistir aquela aula lá que você precisa. Ah, mas eu estou começando um negócio, eu preciso fazer. Claro, você precisa.
mas senta na frente do computador, pega um papel, uma caneta para você anotar, faz as coisas devagar. Isso aí vai melhorar essa questão da procrastinação, né? Se você sofre disso, eu sei que muita gente sofre disso, e vai melhorar muito a sua vida. É por isso que eu coloquei em primeiro lugar aqui, não poderia deixar de colocar em primeiro lugar, porque isso eu acho que era uma das coisas que mais pegava para mim, mais eu tinha dificuldade com relação à procrastinação, beleza? Segunda coisa que eu notei, falta de propósito. Tá? Isso daí tá ligado um pouco com procrastinação, porque quando a gente não tem um propósito definido, a gente procrastina, né? Porque, pô, eu não sei o que fazer, não tenho uma ideia clara, né? Eu tô desmotivado, não tenho direção nenhuma, não tem quem me ajuda, né? E aí eu vou procrastinar, vou fazer outra coisa, vou ficar vendo vídeo de gatinho no Instagram, no TikTok, vendo dancinha, assistindo série, enfim. Isso é muito ruim, né? Então, quando a gente não tem um objetivo, quando a gente não tem uma visão de vida, a gente acaba procrastinando, né? Então a falta de propósito é bem complicada. Então, mas Thiago, eu não tenho um propósito, para mim, estou levando a vida com a barriga, estou vivendo um dia após o outro, estou vendo o que vai cair, né? O que Deus quer para mim, porque eu já tentei fazer um monte de coisa e tal, e eu sei que isso é complicado, né? Principalmente às vezes a gente às vezes está meio depressivo, a gente está vivendo um período bem complicado, eu já vivi vários períodos complicados da minha vida. E uma coisa que eu preciso falar para você, você precisa ter um propósito. Só que é muito fácil eu falar isso, porque muita gente fala isso. Você tem que ter um propósito bem definido, porque aí você vai conseguir, tá, beleza, tá, mas e quem não tem? Né? E quem não tem essa motivação? Quem não tem, não sabe o que fazer da vida? Né? Eu aconselho você a tentar fazer um pouquinho de cada coisa, né? A tentar se movimentar, ver mais ou menos o que as pessoas estão fazendo, né, e procurar entender, né, um propósito em tudo isso. É o que eu disse, eu já disse algumas vezes aqui, né, a vida ela precisa ser um grande laboratório, você precisa experimentar muita coisa, né? Então, o que eu aconselho você? Ir à academia, que isso faz muito bem para você, talvez você encontre um propósito lá, começar um novo negócio, se não der certo, tenta outro, vai buscando, né, enfim, nichos diferentes, motivações diferentes, né, converse com outras pessoas que tenham visões diferentes de você, talvez alguém vai te dar um insight, você vai, poxa, você podia fazer alguma coisa assim, né? Mas você precisa se colocar em ação, você precisa ter uma mentalidade de estar como se fosse uma esponjinha, né? Tá sempre absorvendo informações. Pô, eu podia tentar fazer isso. Às vezes você vai encontrar um propósito, sei lá, fazendo pão. Você encontrou, mas começou a fazer pão, começou a fazer pão para fora. Eu não sei qual é o seu propósito. Eu tô falando sério mesmo aqui, tá? Faça muitas coisas, experimente muitas coisas, né? Você não precisa acertar de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de décima. Você pode experimentar muita coisa. Eu gosto muito de fazer coisas pela internet, empreender na internet. Isso me dá um senso de propósito muito legal, porque eu posso atingir muitas pessoas, eu posso desenvolver relacionamentos muito bacanas. E acho que a gente tem que ter propósito em várias áreas. Propósito na área da nossa saúde, propósito nos nossos relacionamentos. A gente precisa, daqui a pouquinho eu vou falar sobre relacionamentos. Né, se relacionar com pessoas que pensem mais ou menos igual a gente, né, na área dos negócios, na área da espiritualidade, né, mesmo que não seja uma espiritualidade, oficial, assim, muita gente não gosta de ir à igreja, por exemplo, sabe, mas se conectar, né, com o indivíduo, né, com o divino, saber que existem coisas muito maiores do que a gente, né, entender a nossa pequenez às vezes. Isso aí acho que conforme você vai caminhando, né, você vai, e se você ficar aberto às novas experiências, isso vai te ajudar muito a encontrar o teu propósito. Se você tem 20 anos, tem muita gente que tem, né, 15 anos, 20, não encontrei meu propósito, beleza, tem gente que com 50 anos ainda não encontrou, tem gente que com 60 anos ainda não encontrou. Vai pesquisando, tá? Vai fazendo, vai entrar em fóruns, né? E vai por você, não veja, é óbvio, tá? Aceite conselhos, principalmente de pessoas que você sabe que te amam, seus pais, pessoas boas da sua família, os seus amigos que são dignos da sua confiança. Eu acho que você pode receber conselhos, mas vai por você. Vai no teu feeling, né? Vai sentindo as coisas, né? E uma vez que você encontra o teu propósito, é inegável, né? Quando você tem aquela vontade de fazer realmente, né? É sinal que você encontrou aquilo que
você está mais ou menos alinhado. Eu acredito muito nisso, né? Tem gente que gosta de matemática, eu odeio matemática, meu propósito realmente não é matemática. Tem gente que gosta de culinária, tem gente que gosta de viajar, tem gente que não gosta de viajar, tem gente que gosta de empreender em certas áreas, tem gente que gosta de empreender em outras áreas. Então não estou dizendo para você atirar para todos os lados, né? Mas esteja receptivo, esteja aberto a muitas coisas, analise muita coisa, vai testando, né? Às vezes, se você se inclinou por alguma coisa, pô, isso aqui pode ser legal. Começa a fazer, vê se dá tudo certo, né? E vê se você tem paixão realmente em fazer aquilo. Isso daí vai fazer total diferença para você. Você vai viver uma vida muito mais leve, né? Muito menos estressante. Isso me ajudou bastante, né, a conseguir caminhar de uma forma bem mais tranquila, né, do que eu caminhava anteriormente. Falei que a gente ia falar de relacionamentos, né? Uma coisa que sabota muito a gente, né, que eu notei aqui, são os maus relacionamentos. Pessoas tóxicas, sabe? Pessoas que, às vezes, são pessoas que às vezes gostam da gente. São pessoas que às vezes estão no convívio da nossa família, são os nossos amigos. Mas eu sei que é duro, né, ouvir essa palavra, mas essas palavras aqui. Mas se você está sentindo, né, que existem relacionamentos tóxicos à sua volta, pessoas que você convive, o meu conselho é você deixar de lado essas pessoas, tá? A não ser que você tenha um senso de propósito de ajudar muito essas pessoas e você não se contamine com os problemas delas. O que é muito difícil. Você tem que ter uma inteligência emocional muito grande, você tem que ter uma bagagem já muito, né, uma mente blindada para você não conseguir ser atingido, porque é muito difícil. Pessoas tóxicas, pessoas que se reclamam toda hora, pessoa pessimista. Você vai fazer um negócio, né? Vamos supor, você quer encontrar teu propósito. Você quer encontrar teu propósito. Daí, como eu disse lá anteriormente, né? E aí você começa a fazer um monte de coisa, aí vem a pessoa, não, mas você não pode fazer isso. Olha lá, a tua idade, você tem que, sei lá, você tem que arrumar um emprego, você tem que fazer isso e tal, né? Isso não dá certo, cara, você tá sonhando, né? Essas coisas não funcionam bem assim, né? A vida não é fácil, não. O dinheiro não nasce em árvore, sabe? Essas pessoas assim. E às vezes são pessoas que gostam de você. Às vezes elas estão dando esse conselho porque elas já se frustraram alguma vez na vida delas e elas não querem que você se frustre também. É complicado isso, né? Mas se você quer alargar sua tenda, tá? Se você quer alargar sua vida, sua visão, você quer crescer, você não pode, de maneira nenhuma, ficar perto ou se deixar contaminar, né, por pessoas tóxicas. Relacionamentos destrutivos, sabe, que te minam energia. A gente tem uma certa quantidade de energia no dia e se a gente está sempre perto dessas pessoas, infelizmente, eu acredito que, né, a gente tem polaridades, né? O mundo é polar, você tem positivos e negativos. Eu acho que a negatividade ela é mais forte que a positividade, sabe? Se você está perto de pessoas positivas, é legal, a gente eleva o nosso astral e tal. Mas perto de pessoas negativas é impressionante o tanto que suga. Muito mais do que se a gente estivesse perto de uma pessoa positiva, né? Então, fuja como o diabo foge da cruz, né? De pessoas assim, de maus relacionamentos, mesmo que sejam seus amigos de infância, pessoas da sua família. Eu não estou dizendo para você virar as costas, né? Mas no máximo possível, no máximo que você puder, se você quer ser uma pessoa de sucesso, viver uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, você precisa deixar de lado essas pessoas. Quarta coisa que eu coloquei aqui, dessas coisas que nos sabotam, que nos destroem, é a falta de autodisciplina. Falta de autodisciplina. Mais uma vez eu vou dizer para você, uma coisa que me salvou, né, foi ir à academia. Eu aprendi a ter disciplina com isso, né, a fazer coisas que eu não queria fazer. Né? Pegar peso, ninguém quer pegar peso. O nosso corpo não quer gastar energia com isso. Né? Ele se sente desconfortável. Né? E aí, o que você faz? Você vai lá e pega peso. No outro dia você pega mais. No outro dia você faz mais séries e aí você vai melhorando. Né? E aí você começa a se alimentar melhor. E aí você começa a criar um monte de disciplinas diferentes. Tem um livro muito bacana, eu esqueci o nome dele agora, que se eu não me engano Faça a Sua Própria Cama, ou alguma coisa assim. É um livro escrito por um cara que ele acho que é fuzileiro naval lá nos Estados Unidos, dos SEALs, né? Ele fala da importância de a gente fazer a nossa própria cama. Começar um dia já com alguma coisa
que vai nos trazer disciplina. Porque tem gente que fala, por que eu vou arrumar a cama se de noite eu vou deitar de novo, né? Disciplina, né? Você tem que ter disciplina de fazer as coisas todos os dias, né? Para que o mundo não transforme em caos aí na sua vida. E se você tem essa disciplina, se você faz as coisas que você sabe que você tem que fazer todos os dias, tua vida se transforma, sei lá, em 90 dias tua vida está completamente diferente. Porque você vai ter disciplina para você se alimentar melhor, para você fazer os exercícios corretos, para você ler mais, para você estudar mais, para você implementar mais nos seus negócios, ou no seu emprego, se você ainda é empregado, ou nos seus relacionamentos, né? Se tornar uma pessoa melhor. Vou aprender sobre comunicação. Imagina se você tiver uma autodisciplina para aprender comunicação e todos os dias. Quero aprender um novo idioma. Não sei se você sabe, mas hoje em dia é possível você aprender de forma até gratuita. Tem aplicativos na internet para você aprender idiomas assim, né? Você pode pôr no seu celular. Em 90 dias você está falando um idioma novo, sabe? Com pelo menos aprendeu 500 palavras de um idioma. É totalmente possível. Desde que você tenha disciplina, por exemplo, de estudar meia hora por dia. Será que você não tem meia hora por dia para você estudar, para você aprender um idioma? Mas é muito corrido. Cara, você arruma meia hora por dia. É só você deixar de fazer coisas que não vão te trazer nenhum benefício, né, para a sua vida daqui a 5 anos ou 10 anos. Né? Tudo é uma questão de prioridade. Né? A gente tem que colocar na balança. Todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Todo mundo tem 7 dias na semana, 31 dias no mês. Né? O que as pessoas de grande performance, de grande sucesso, de grandes realizações, o que ela tem de diferente de mim, de você? Será que elas são superdotadas? Será que elas têm algum privilégio, né, a mais? Tudo bem, tem gente que tem. Eu até entendo que tem gente que às vezes tem que trabalhar em 3 empregos, porque tem pessoas da família para sustentar. A vida não é justa, pessoal. A vida é complicada, eu sei disso. Mas o que eu quero dizer aqui para você, né, inclusive para essas pessoas, né, que são tão complicadas, estão trabalhando em 2, 3 empregos, são pessoas disciplinadas. São pessoas que estão pagando o preço, estão fazendo lá todos os dias. Então, se estão fazendo, é porque tem um propósito, né? Estão fazendo porque amam outras pessoas precisam dela. Ou não, está fazendo por elas mesmas. Né? Mas o que eu quero dizer aqui, né, para concluir essa parte da autodisciplina, se a gente não tem isso, né, dificilmente a gente vai conseguir chegar em lugares muito altos. E essa é uma das principais diferenças que eu vejo de performance, né, de pessoas que têm que conquistaram muita coisa, de pessoas que não conseguem conquistar quase nada, certo? E a outra coisa, a última coisa que eu coloquei aqui é a comparação excessiva. Isso é uma coisa que me pegava muito, né, quando comecei, principalmente a empreender. Aqui no Brasil não tinha muita gente, né, como eu já disse aqui muitas vezes na minha história. Eu comecei a produzir conteúdos para a internet em 2009. Comecei com o blog, né, o Sucesso Agora, que depois foi totalmente remodelado, a gente está fazendo um projeto totalmente novo, com um monte de artigo. Inclusive, se você nunca acessou o blog, vai estar na descrição do vídeo também e no primeiro comentário fixado. Já são centenas de artigos lá que eu e Rita a gente coloca sobre negócios, sobre marketing digital, sobre criação de conteúdos, sobre desenvolvimento pessoal, sobre neuromarketing, sobre copyright, um monte de coisa. Então não deixa de checar lá o blog. Vídeos no YouTube, se vocês ordenarem os vídeos no YouTube meu aqui, vocês vão ver um Thiago completamente diferente. Um Thiago completamente não travado, né, mas diferente. Vocês vão perceber, inclusive eu acho que é legal de vocês fazerem isso, para quem quiser, né? É como eu disse, né, eu gravava um vídeo de 10 minutos, eu demorava às vezes 2 horas para fazer. Eu não tô brincando. Era realmente bastante complicado para eu gravar esses vídeos. E ali eu ensinava coisas, né, como criar contas em redes sociais, que era na moda, estava surgindo o Facebook, tinha o Orkut na época, né? Então não tinha muito com quem eu comparar aqui no Brasil, eram poucas pessoas, né? Mas eu via muita pessoa lá fora, né, que pessoas estavam tendo muito resultado, e eu me comparava com essas pessoas. Eu não tinha uma facilidade de comunicação igual aquelas pessoas. Eu não tinha o conhecimento que aquelas pessoas tinham. Eu estava começando naquela época, né? Isso 25 anos, não. 2009, 15 anos atrás, né? É bastante tempo.
Então eu não tinha um comparativo assim aqui, né, no Brasil, mas lá fora tinha bastante. Então eu me sentia às vezes inferiorizado, falava, eu preciso de mais, preciso aprender mais, né? Eu tenho que. E as pessoas tinham aqueles carros maravilhosos, aquelas mansões, né? E eu não tinha nada disso. Eu estava passando, estava saindo de um processo bem complicado, né? Onde a gente tinha perdido. Meu pai tinha perdido a loja, né? Tinha uma loja, né, para quem conhece a nossa história, uma loja de tintas aqui na nossa cidade, tinha acabado, né, a gente faliu por uma série de razões e tal, então eu estava bem complicado, eu estava com o meu psicológico abalado, né? E eu ficava me comparando, né, com essas pessoas, e todas as vezes que eu me comparava, porque eu ia fazer alguma coisa, eu ficava travado. Eu não conseguia, porque, né, a gente não parece que nada que a gente faz, né, a gente vai conseguir chegar naquele patamar, né, que a gente deseja. Então, como eu venci isso, né, e hoje para mim isso, até de falar isso, eu acho até engraçado, né, eu queria passar isso para você. Não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém, tá? Assim, principalmente de forma crítica. Eu acho que a gente pode se comparar, mas não de uma forma. Eu acho que é legal da gente ver outras pessoas que estão conseguindo ter resultado naquilo que a gente quer. Ganhar mais dinheiro, ter mais saúde, relacionamentos bacanas, enfim, o que quer que seja importante para você. Eu acho que é importante você consumir conteúdos de boas pessoas, mas não se comparar a elas, né? Porque o nível que essas pessoas estão, com toda certeza, não é no mesmo nível que você está, né? Você não vai conseguir. Você gosta de basquete, não adianta você ver lá o cara que joga na NBA, por exemplo, você não vai conseguir fazer a mesma coisa que ele. Mas eu acho interessante para você se inspirar, né? Não para você ter inveja, mas para você entender que você, poxa, preciso, né, fazer as coisas e tal, é possível. Se alguém fez, eu também vou conseguir. Né? Nos negócios, a mesma coisa. Né? A pessoa tem um carro, não sei o que, cara. Né? Qual que é o problema das pessoas, né? Eu não sei por que as pessoas insistem em fazer isso, ficar tirando foto lá no carro, né? Em mansões, como eu já falei aqui em outros conteúdos, né? Muitas vezes essas mansões são alugadas, carros são alugados ou pegam emprestado de outras pessoas, você não sabe o que está passando na vida daquelas pessoas. E às vezes sim, às vezes elas conseguem ganhar dinheiro, mas você não sabe como é que está a vida familiar dela, a vida amorosa dela, a vida espiritual dela. Não tem nada de errado em você ganhar dinheiro, né? Mas evite se comparar. O que você tem que se comparar é com você, né, no mês passado, com você da semana passada, com você do ano passado. Né? Como eu falei, dá uma olhada nos meus vídeos lá atrás. Eu fazia muitas edições. Hoje esse vídeo já está com 27 minutos. Né? E eu estou falando aqui praticamente, não tem script nenhum, só tem algumas coisas que eu anotei aqui de problemas que eu realmente passei. E que esses problemas eu sei que podem desgraçar a nossa vida, podem acabar com ela, a gente não conseguir sair do lugar. Por mais que você estude sobre desenvolvimento pessoal, leia livros de autoajuda, mentalização, né? A gente ficar mentalizando que as coisas vão se materializar aqui, né? Pensamentos positivos e tal, vai por mim. Inclusive isso é um grande problema, né? Que você vai se frustrar porque você não vai conseguir. Eu acho que tem muito... no consultório psiquiátrico deve ter muita gente que é atendida lá por causa disso. A pessoa coloca na cabeça que vai conseguir, não adquire as habilidades necessárias, não dá tempo ao tempo, se compara muito, procrastina, né, não tem um propósito e acha que, sei lá, Deus vai abrir o mundo, vai abrir o céu lá, vai entregar o pergaminho sagrado lá e falar, olha, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Pessoal, isso não vai acontecer. Você vai ter que descobrir por você mesmo. E eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que esses conteúdos que eu crio aqui, que tudo que eu faço aqui, que eu pretendo fazer, que isso possa ajudar muito, né, na sua jornada. Esse é o desejo realmente do meu coração. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um grande abraço para você e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.